Olá, estamos aqui na terceira aula da nossa Semana da Redenção Financeira. O tema agora, eu vou puxar, é o ponto ali de aprender a investir bem para viver de renda. Esse é o foco, é viver de renda. Uma redenção financeira era isso, é uma renda sua trabalhando para ti e comprando o seu tempo, que é o bem, ao meu ver, mais valioso que a gente tem, é o nosso tempo. E o quesito espiritual que tem sobre isso, né, eu vejo o seguinte, que a gente vai ser cabeça e não cauda. Sabe? Eu enxergo isso, a gente será cabeça e não cauda. A gente passou de ser dominado quando estava endividado para ser livre. Né? Nós seremos dono do nosso tempo para cumprir os nossos propósitos em Deus. Né? A passagem de José no Egito, ela é um excelente exemplo para poupar, para investir, para tudo. Né? Ela está ali em Gênesis 41, de 47 a 54, e em Gênesis 47, de 13 a 25, né? Que fala ali o final. Né? José, ele poupou e muito nos tempos de abundância. Né? Ele teve a visão e poupou, né? E ele empreendeu ali, quando estava nos tempos de seca, vendeu, e muito caro até, que as pessoas pagaram tudo que tinham, todo o dinheiro, todo o gado, todas as terras, sua liberdade, né? Ele empreendeu, mas a Bíblia diz, todos gostaram do preço, porque a crise estava tão grande na época, que qualquer coisa serviria para não morrer. Hoje não é mais comida a grande necessidade das pessoas, né? Mas hoje são as experiências. As experiências são hoje os grandes negócios. Então, sirva as pessoas para proporcionar a elas as experiências que elas querem. Esse é o princípio de hoje, né, de servir. Né, servir o máximo de pessoas possíveis. Né. Proporcionalmente, o seu dinheiro poupado, ele pode ir fazendo esse serviço, né, investindo em empresas que fazem, né, esse trabalho por você. Né. Um exemplo é comprando cotas, ações de empresas que servem. Né. Eu pessoalmente, eu evito, falando espiritualmente também, eu evito investir em empresas do ramo de bebidas alcoólicas, o ramo de cigarro, e atualmente está começando a ficar moda o ramo de cannabis recreativa. Né? Eu estou fora, o meu dinheiro não vai para esse serviço. Né? Tirando isso, vamos mudar nosso fluxo e para sempre. A redenção financeira é isso. De pagador de taxa de juros para recebedor de juro. Uma das formas de rentabilidade é o juro sobre capital próprio. Né? Enquanto antes você pagava juro para um bancão, agora o lucro do banco, o dinheiro do banco gera um juro, um rendimento, e ele repassa isso para os acionistas. É uma forma de inverter. O ter renda, o ter muito dinheiro, ele é espiritualmente também altamente amplo, aberto, assim, claro, na Bíblia, para os judeus. Né? Temos vários personagens aí que eram fortes, riquíssimos, né? E utilizavam o seu dinheiro, né, para a obra de Deus. Vendo o exemplo prático aqui de Salomão, né? Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia prata, não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Era uma inflação enorme, né? Mas a inflação quando está todo mundo prosperando, está ótimo. Isso aí está em 2 Crônicas 9:20, né? Salomão fez isso, né? Em período de paz, ele construiu com toda a riqueza que ele adquiriu empreendendo, né? A Bíblia diz que ele negociava, comprava do Egito, vendia carroças, carruagens para outros locais, tinha ali a parte de a marinha mercante ali de Israel fortíssima, tinha negociação com todo mundo, tributo vindo de tudo quanto é lado. O poder financeiro, a estrutura financeira que ele tinha,
foi para a obra de Deus. Falei ali uma questão espiritual, né, dos investimentos, né, que depois que a gente ali saiu das dívidas, poupou e nós vamos investir, tem uma questão, além de espiritual, emocional também, da parte das finanças, né? Ao meu ver, assim, tem várias mesmo, os livros de investimentos falam muito, mas a principal que eu vejo, cuidado com a autossabotagem quando você estiver investindo. Ramon, o que é isso, autossabotagem, né? Não se sinta mal, e sim se sinta muito bem quando você está ali acima da média, sabe? Você está ali vivendo, tendo rendimentos, coisa que você olha nas estatísticas, né? 5, 10% da população somente tem isso. Não se sinta mal, sinceramente mesmo, isso aí é um ponto assim, muito chave emocional, porque criar patrimônio precisa disso. E assim, ninguém faz, as pessoas fazem nos desestimular quando a gente está ali investindo, quando a gente está poupando, quando a gente está segurando. Olha, parentes, pais, amigos, ninguém me estimula não, ninguém me estimula não. É um ou outro, sabe? Para conseguir entrar num grupo de WhatsApp de investimento, eu levei 10 anos. Para achar um grupo de investidores, de pessoas que conversam a mesma linguagem ali, de rodinha de amigos, olha, foram muitos anos mesmo, sabe? Então, assim, frases, para que juntar? Dinheiro não vai para o céu, né? Mas eu respondo, poxa, é mesmo, dinheiro não vai para o céu. É por isso que de lá não cai, né? Cara, é impressionante. O mundo, 95% das pessoas não poupam, não investem, né? Então é complicado, né? Mas investir é fundamental para a nossa liberdade financeira. Porque em qualquer cenário econômico, quando a gente está bem posicionado com as nossas finanças, a gente está ganhando mais do que a média. Está sendo bem remunerado em qualquer cenário, cenário de crise, cenário de abundância, né? E crises vêm. Principalmente nos momentos de crise é onde a gente tem proporcionalmente, mais rendimentos, né? Recentemente no país, né, enquanto tudo piorava, né, ali 2013 até 2016, 17, foi o período ali que eu tive o maior rendimento. Né? Foi um período que eu tive um rendimento muito grande, que eu estava bem posicionado e sabendo, né, entendendo daquela crise, os motivos dela, a causa ali, do problema de desemprego ali. Mas, um pouco antes de 2013, né, quando a gente teve aquele boom econômico ali de 2002 até 2013, o Brasil inteiro comemorou o dólar a R$2 em Miami, gastando e não foi pouco não. O Brasil inteiro comemorava, só eu não fui para Miami, todo mundo em volta ia. Então assim, e a taxa de poupança a gente vê que continua a mesma, 10%. Todo mundo subiu o salário mínimo subiu, os empregos públicos subiram, a iniciativa privada subiu, todo mundo ganhou dinheiro pra caramba, mas cadê a poupança? Cadê o investimento? Continuaram 500 mil investidores na Bolsa, até agora, pouco tempo atrás, 3 anos atrás, de 100 milhões de adultos, 500 mil só investem na Bolsa e no Tesouro Direto. Então, esse é o ponto assim, que emocionalmente a gente precisa descolar da população. Não fique preso ao meio, né, às pessoas, não fique preso ao mundo que pouco investe e pouco tem essa rentabilidade, né? Vamos falar na prática agora de investimentos. Primeiro de tudo, você tem que, passo 1, proteger o seu suado dinheirinho. Você poupou, está investindo agora, colocá-lo, grande parte dele, 50% ali, em investimentos que não vão cair. A famosa renda fixa pós-fixado. Ah, no Brasil está rendendo pouco, tá, mas tem investimentos que estão aí ganhando acima 2%, 3%, ganhando acima da inflação. Tá bom. Né? Que é o segundo ponto de investir, é vencer a inflação. Logo, né, dessa renda fixa, na metade do seu dinheiro que vai estar em renda fixa, um modelo de carteira. Pode ser mais, pode ser menos, mas enfim, estou pondo um exemplo aqui.
Dessa metade da renda fixa, você coloca ali metade para vencer a inflação, no investimento do Tesouro Direto que chama Tesouro IPCA, que ele vai te pagar a inflação mais os juros, que hoje está por volta de 3,5%, 3,6%. Bem, se expor prudentemente, né, o seu dinheiro é uma grande multiplicação. Um exemplo aqui, se 5% do seu patrimônio, vou colocar aqui, de R$100 der prejuízo, né, você perdeu R$5. Mas, se isso aí em um ano, você refaz, ele volta para 100 de novo. Agora, se esses 5% pega uma onda de valorização, multiplicação, que multiplica por 10, esses R$5 vira 50. Então, o seu capital todo foi de 100 para 150. Você aumentou em 50% do seu capital, porque 5% estava em jogo, em risco. Então, é um custo, né? É um risco que vale a pena correr. O outro ponto é comprar proteções, né? Os investimentos, eles oscilam, ativos, eles oscilam, né? Quando o nosso mercado aqui está bom, está positivo, o real valoriza e o dólar desvaloriza. O contrário, quando o nosso mercado aqui está ruim, nossa economia está ruim, o real desvaloriza e o dólar valoriza, o dólar sobe. Então é importante ter essa diversificação, ter essas proteções, a mais comum em dólar, né? E na minha comparação aqui, na minha visão, é por volta de 4 para 1. A cada R$4 que você tem investido em ativos de risco, você põe $1 de proteção. Ou 3 para 1, para ser mais conservador, né? E diversificação, né? Às vezes a gente tem aí uma carteira de investimentos, está investindo até em imóveis, aí imóvel dá para baixo, como foi agora de 2013 até 2020 agora, imóvel não subiu nada, e a inflação sim, então imóvel na prática caiu. Agora, quem investiu lá atrás, nessa mesma época, no mercado acionário, né, eu vi em 2015, iniciozinho de 2016, a ação do Banco do Brasil, por exemplo, subir de 12, 13 reais para agora 50, tá agora. A ação da Petrobras subiu de 4, 5 para 30. A ação da Vale de 7 para 50, como está agora. Então, assim, multiplicou aí 5, 6, 7 vezes em poucos anos, né? Então, essa festa que você pode entrar nela depois de uma crise. E, assim, diversifique, porque você pode aproveitar excelentes oportunidades. Enfim, várias oportunidades aparecem todos os dias, né? Nós agora, janeiro de 2020, estamos vivendo uma festa na Bolsa de Valores. Se eu não me engano, saiu até na Exame agora, que a Bolsa de Valores, maravilha! Mas, gente, é uma festa que, na boa, quem está entrando agora é como se chegasse na festa 1h30 para 2 horas da manhã, sabe? Ela já rolou muito, né? Eu estou nessa festa desde 2015, 2014, 2015. Como eu falei aí, a valorização de vários ativos que tiveram, né? Muita valorização, mas muita mesmo. Entrando agora, a festa pode ir até 3, 4, 5, 6 horas da manhã, pode ser uma rave aí que emenda até umas 10. Beleza, mas assim, tenha consciência que diversificar, né, entre bolsa e outros investimentos podem fazer uma diferença enorme para o seu ganho geral de capital, né? Mas tudo tem risco. Um negócio próprio tem risco, uma franquia tem risco. Imóvel não tem risco. Não, deixa ter um assassinato na frente do seu imóvel. Quero ver se alugar ele. Entendeu? É um exemplo de risco. Dá uma trincada lá na base. Tem risco, tudo tem risco. É a gente saber mensurar isso, né? E entrar no risco, mas na proporção adequada, né? E o passo a passo para a gente investir, né? Meu tipo de investimento hoje são investimentos financeiros, né? É abrir conta numa corretora,
Saia dos bancões, esqueça bancão. Não é, não é vingança minha contra eles, não. É que todos os produtos deles são piores do que dos bancos menores e corretoras. Lei da oferta e procura. O Banco do Brasil tem 30 milhões de clientes passivo. 30 milhões de pessoas, se não me engano até 40. Bradesco, Itaú, já tem suas carteiras enormes. Eles não têm que fazer esforço para melhorar a rentabilidade dos produtos deles. Né? Os bancos menores, as corretoras, sim. Então, abra conta num banco pequeno, um banco digital, uma corretora. Né? E, exemplo aí, na XP, Rico, Banco Inter, Nubank, Isinvest. Veja em ranking, assim, tem lá no Tesouro Direto o ranking das corretoras que trabalham com Tesouro Direto. Abra lá e veja uma corretora dessa, né? Habilite o Tesouro Direto no seu banco pequeno, na sua corretora, e aí você já vai ter os investimentos em renda fixa, renda que é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, que te protege ali da inflação. E assim, tem vários tutoriais no YouTube para tudo quanto é lado. Nisso tem tutorial a rodo mesmo, não vou nem entrar muito aqui não, mas prefira, né, as corretoras ou os bancos que não cobrem taxas, sabe? O Banco Inter é um, a Clear Corretora é outra, Modal Mais. Entre lá no banco, preencha o perfil de investidor para ver mais ou menos ali o quanto você vai investir em cada seu perfil, se você quer mais risco, menos risco, né, se é arrojado, conservador, e faça um portfólio. Pode começar com pouco, R$50, R$20, não importa, mas invista. Invista para já mudar o fluxo, né? Vá alocando ali devagar, pequenas quantidades, para você ir se acostumando, sabe? Acostumando ali com esse novo mundo, né? Bem, vai ser monte um portfólio, né? E é só esperando e aprendendo, né? Indicações minhas, assim, de onde consultar, né? Tem um site que chama Clube dos Poupadores, né, do Leandro Ávila. Ele ensina muito sobre educação financeira, me ajudou bastante. Tem muitas calculadoras lá de rendimento, juros e tudo. E ele ensina ali como eu chamaria, a nutrição. Ele não ensina uma receitinha de bolo, mas ele ensina a nutrição dos investimentos, da educação financeira. E as empresas, né, que vendem aí indicações de investimentos. Isso aí tem várias mesmo. Guinvest, Bússola do Investidor, Toro, Radar, Baster, YouTuber, tem direto, tem muita coisa, sabe? Tem empíricos que eu acompanho. Eu só recomendo você tomar cuidado com o marketing deles, mas também você vai aprender muito sobre os gatilhos mentais. Começa a receber os e-mails dele que você vai aprender certinho como ser induzido a comprar algo toda semana, sabe? Mas eles têm um excelente trabalho. Eles têm um excelente trabalho também, viu? Então, assim, investir é isso, é mudar o fluxo, é inverter, é trazer para ti o dinheiro que você poupou e agora você está produzindo por si ou através de instituições, de empresas, para servir o mundo, as pessoas. E para finalizar, vou falar um pouquinho, né, vou chamar até de pitadinha, sobre tributação, para a gente se esquivar do leão, né? Tributação no Brasil é algo assim que é muito complexo. Estão tentando fazer reforma aí tributária há muito tempo, mas é bem complexo porque, se eu não me engano, acho que 40% da nossa economia ela vive do Estado, do governo, que vive de tributação. Então, assim, diminuir isso é diminuir, né, a ação não só do Estado, mas a ação da economia por si só. Então é bem complexo esse assunto. O Estado tributa forte mesmo, e a gente precisa saber caminhos, né, que não são os caminhos diretos ali, onde a tributação é mais forte, mais efetiva. Não tem como escapar. Ah, eu não pago nada de imposto. Não tem como, mas vou pagar bem pouquinho imposto. Não tem como. Você tem como se esquivar das maiores mordidas. Esse é o ponto de tributação.
né? E assim, a Bíblia diz, né, dai, pois, a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21. Né? Então, a gente tem que ter a consciência, né, de que há essa função nossa aí no Estado, né? E é uma questão até espiritual. O Estado tem ali autoridade sobre nossas vidas, né? Ele toma conta, né, a gestão, né, das leis, da segurança, de muitas normas nossas, né? A organização da sociedade é pelo Estado. A gente não vive por conta própria, né? A gente não vive nossas leis. Então, o Estado que é responsável por isso e a gente paga caro. Essa é a impressão que eu tenho, né? E de 100% da população brasileira, que a gente paga caro para o Estado administrar, né, o povo nesse nosso estado, né, nesse nosso território, né, um pouquinho de direito aí, né, gastar um pouquinho. O lado emocional disso é que a gente tem que dar a cada um o que deve, né. Não se sinta assim agredido por estar pagando imposto, não se sinta assim mal, né. A Bíblia diz aqui, né, em Romanos 13, 7 a 8, né, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Né? Esse é o ponto aí teórico, né, que eu estou passando, e vamos na prática, né, porque aqui é muita legislação tributária. E eu recentemente, né, passei por uma situação que eu precisei ler bastante sobre tributos, pagar bastante impostos, né? Eu paguei bastante imposto vindo de uma herança, e foi aí que me atinou, assim, que foi assim, a cereja do bolo, né, para esse método, né? A gente precisa ser safo em tributação, senão a gente perde ali dezenas, centenas de milhares de reais ali durante uma vida de tributo. Então, um ponto principal ali que eu vi, né, a Receita Federal, ela disponibiliza um perguntão da Receita Federal, tem 270 páginas. Né, eu li muitas delas, quase todas. Então, assim, na sua situação, você direciona, mas leia, que ali é como a Receita, ela visualiza a tributação, sabe? E há diversos sites sobre tributação também, contabilidade, mas assim, o que eu vi, é impossível se esquivar, né? Mas é possível a gente trilhar caminhos onde a mordida não é tão forte, né? Coisas práticas assim que eu vejo, pessoa física paga mais imposto do que pessoa jurídica. Em qualquer coisa, você vai fazer uma compra numa loja de material de construção, a sua pessoa jurídica paga menos imposto na compra. Ah, tá sonegando imposto. Não, parceiro, é legislação. Entenda isso. Entenda isso. Tem um outro ponto, salário. Né? A pessoa física paga imposto na fonte, paga primeiro imposto e gasta o resto depois. A tributação da pessoa jurídica já tem várias formas, e uma delas é pagar o imposto depois. É muito puxado, complexo, assim, tem várias formas de tributação de pessoa jurídica, simples, MEI, pequena empresa, média, grande, então, assim, é bem puxado, sabe? Mas, pessoa física, se puder deixar um ponto principal, pessoa física gasta mais, paga mais imposto que pessoa jurídica. Em todos os locais tem tributação, mas a gente pode escolher, né, onde mexer e onde não mexer. Um exemplo prático aqui, fiz alguns pontos aqui. Imóveis. Você tem lá 100 mil reais, 200 mil reais, você compra um imóvel, você paga ali os impostos de transferência de bem imóvel, imposto de transferência de bem imóveis. Né? Se você tem um lucro, o seu imóvel valorizou, ao vender, você paga 15% sobre o lucro. E é praticamente o mesmo do mercado financeiro. Né? Só que, se você tem lá 100, 200 mil reais e compra um fundo de investimento imobiliário, que é como se você comprasse um pedaço do imóvel que é administrado por uma imobiliária, o seu aluguel ali, ele é isento de tributação.
Já se você compra você mesmo um imóvel no seu nome ali, se você recebe o aluguel, esse aluguel incide sobre ele a tributação. Investimentos isentos de IR, LCI, LCA, em bancos menores, tem muitos. Saia da poupança, saia desse CDB de bancão que paga 80% do CDI. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, bancos menores têm investimentos, rendimentos muito maiores, sabe? Outro ponto é o imposto de, um que eu vivenciei, né? É a questão de herança. Vou te dar uma dica aqui. Se você tem aquele único imóvel da família, que vale lá 1, 2, 3 milhões, num falecimento, esse imóvel só passa para os seus herdeiros se eles pagarem antecipado, sem receber o imóvel ainda, ali 4, 4,5%, 5% do valor do imóvel. Se ele vale 1 milhão, 40 mil. 40 mil é o imposto. E não passa para o nome deles sem antes pagar para a Receita esse imposto. Se o imóvel vale 2 milhões, é 80 mil. Só de imposto. Faça uma dica, é o seguinte, faça um seguro. Existe uma forma de seguro para esse processo sucessório, sabe? É uma dica que eu vi ali que normalmente os imóveis ficam travados porque os herdeiros não têm esse dinheiro para pagar à vista, né? Essa é uma informação, uma dica prática. E por fim, né, uma última dica aqui, tem muito para falar sobre tributação, né? Afinal, são 270 páginas aí, mais todo o direito tributário, mais todo um curso de contabilidade. Mas um exemplo assim prático que eu vejo que as pessoas não fazem isso, né? Sempre atualize na declaração do imposto de renda o valor do seu imóvel, o valor de aquisição do imóvel, né? Sempre que puder, claro, né? Tem as formas dentro lá das normas da Receita, mas assim, a principal que eu vejo, cada reforma, cada mão de tinta que você der no seu imóvel, gasto com melhorias para o imóvel, né, uma reforma, um piso, uma pintura, coloque anualmente isso lá na sua declaração, que isso faz subir o preço de aquisição do imóvel, né, que a diferença, o imposto que você paga, né, é a diferença do preço de aquisição para o preço de venda, né. Quanto maior o preço de aquisição, vai ser mais próximo o preço de venda, menor vai ser o imposto ali de 15% de ganho de capital para isso, né. Essa é uma das dicas, né, e eu reforço aqui, estude tributação. Né? O meu intuito aqui, para a gente ter uma redenção financeira, é a gente saber que o Estado nos tributa, né, e é forte essa tributação pela estrutura mesmo do nosso país, não adianta reclamar, não adianta chorar, falar que o governo rouba os pobres e tal. Não, todo mundo vive aqui do Estado, todo mundo vive em pequeno, médio ou altíssimo grau do Estado, né? Então a gente precisa saber que ele tributa e precisa entender os caminhos para não entrar tão forte nessa tributação. Novamente, reforço, nós teremos aqui a nossa aula online, né, que vai ser na data e dias aqui, que vão aparecer aqui no vídeo, e onde eu vou explicar muito mais, contar uma trajetória mais detalhada, né, a minha, como sair de dívidas, como ter prosperidade, como estar ali com o dinheiro focado na obra de Deus, né, e esse desprendimento, muito importante isso, desprendimento do mundo e apego à casa de Deus, né, como Davi teve, né, o sonho dele era construir a casa de Deus. Então, nós vamos falar mais sobre isso na aula online e mantenha-se nos acompanhando. Grande abraço.